Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite para quem eu ainda não dei uma boa noite e agora tenho a oportunidade. Eu espero que todos tenham tido um bom domingo, né? E que nesse tempo agora, todos nós juntos possamos ter um tempo gostoso também, um tempo que a gente possa olhar para a palavra de Deus e juntos contemplar o que Ele nos ensina, meditar sobre o que a palavra de Deus nos diz. Eu não sei se eu já comentei aqui esse ano, eu acredito que sim, mas durante todo o ano de 2026, nós no Ministério Jovem temos trabalhado o tema da história bíblica como um todo, de Gênesis a Apocalipse, né? Bíblia de capa a capa. E a cada semana, cada sábado, a cada grupo célula, nós temos lido pouco a pouco dessa história. Nós temos lido cada vez mais uma passagem, entendendo um pouco do desenrolar dessa história toda e dos desdobramentos dessa história na vida de todos aqueles que creem naquele que está no centro da história, naquele que é o princípio e o fim de toda essa história, Cristo Jesus. Na realidade, todos os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, eles têm esse propósito de apontar para Cristo, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a Bíblia é voltada para isso. Você pode achar que não, você talvez vai ler um livro do Antigo Testamento, normalmente o pessoal lê Levítico e não consegue ver Cristo ali. Mas toda a Bíblia, todos os livros apontam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é isso que a gente vai fazer nessa noite. A gente vai olhar para uma história que aponta o Cristo, o Cordeiro de Deus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, em 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel 7, de 1 a 3. E o texto diz assim: O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: Faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu nos dá a Tua palavra, o Senhor nos conta a Tua história, e nela nós podemos meditar de dia e de noite. Senhor, obrigado pelo privilégio que Tu nos dá, da gente se reunir aqui mais um domingo. Nós não sabemos quantos domingos teremos até o dia que o Senhor voltar. Mas que possamos aproveitar esses dias, olhando para a Tua palavra, sendo confrontados por ela, sendo transformados por ela. Que o Senhor seja exaltado sempre, em todas as reuniões que nós temos, em todo domingo que nós nos reunimos aqui. E que nessa noite não seja diferente. Que nessa noite possamos ser edificados pela Tua palavra, Deus, e que possamos olhar para ela e aplicar ela nas nossas vidas. Pedimos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, gente, esse texto que a gente acabou de ler, de 2 Samuel, capítulo 7, ele retrata um dos pontos altos de todo o Antigo Testamento. Talvez um dos pontos mais importantes do Antigo Testamento é justamente o texto de 2 Samuel, capítulo 7. E esse trecho, ele reitera, ele aprofunda ainda mais as promessas de Deus que foram anteriormente prometidas a vários indivíduos. Afinal, Deus faz inúmeras alianças. Deus é um Deus de promessas e é um Deus de aliança. E todos nós aqui, que somos membros dessa comunidade, que nos reunimos aqui todos os domingos, deveríamos saber isso mais do que qualquer outro. Afinal, nós nos reunimos aqui e o nome pelo qual nós nos identificamos como uma comunidade cristã, uma igreja, é Aliança Bíblica. Nós devemos saber que o nosso Deus é um Deus de aliança. E são as alianças bíblicas, ou a aliança bíblica sendo desenrolada no passar do tempo, no progresso de toda a história, que perpassa toda a Sagrada Escritura. E ela nos traz a mesa do banquete, o banquete daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós cantamos uma música antes, Redenção, e o refrão dela diz: Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. Por que a gente fala Rei dos Reis? Justamente porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu sei que já faz algum tempo que eu venho aqui, sempre que eu tenho a oportunidade de expor a palavra de Deus, venho expondo a respeito da história desde o princípio, desde o Gênesis.
Mas sempre bom relembrar, sempre é válido a gente relembrar, porque afinal muitas vezes o pecado de Israel, o pecado da igreja como um todo foi sempre se esquecer. Então é bom a gente se relembrar das promessas de Deus, da aliança de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê várias vezes isso, se repetindo, a aliança de Deus sendo amplamente difundida e aprofundada. E a gente vê isso desde o Gênesis. Quando acontece o pecado de Adão e Eva, logo depois desse pecado, nós vemos ali a aliança de Deus prometendo um descendente de Eva que pisaria a cabeça da serpente. Desde ali, a gente já consegue ver a graça de Deus sendo manifestada em uma aliança. Em Gênesis 12, a gente vai ver a aliança de Deus sendo aprofundada um pouco mais na história de Abraão, onde que ele é um descendente dessa Eva, né? Muito tempo se passou. Deus chama ele, manda ele para uma outra terra e ele diz: Abraão, por meio de ti, tu vai ter uma grande descendência e todos os povos da terra vão ser abençoados. E essa aliança, ela é refeita. Ela é, não vou dizer atualizada, mas ela é incrementada. Parece que a gente vai vendo mais coisas dessa aliança. Em Êxodo 20, propriamente dito, todos os descendentes desse mesmo Abraão, Abraão, Isaac e Jacó, que tem o seu nome trocado para Israel, virou uma grande nação. E esse povo foi escravizado no Egito, foi liberto, todo esse povo saiu do Egito pela mão poderosa de Deus, e Deus reforça essa aliança com esse povo no Sinai, no deserto. Nós temos lá os 10 mandamentos, onde que o próprio Deus, Yahvé é o seu nome, ele vai dizer: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então essa aliança vai sendo renovada, vai sendo ampliada. Em Deuteronômio 5, Deus continua repetindo essa aliança para uma geração que não viu, que não ouviu essa conversa lá de Êxodo 20. Afinal, foram seus pais que ouviram, seus pais foram rebeldes, morreram no deserto, e agora eis que tem uma nova geração e Moisés repete essa aliança. Então a gente chega no período dos reis, os reis de Israel, o período do reino de Israel. E aqui nós temos novamente uma promessa, novamente uma aliança, um aprofundamento daquilo que Deus vem revelando desde o princípio da história. E eu acho muito legal quando a gente usa o termo o desenrolar da história, porque se a gente pensar num pergaminho, a gente não sabe o que vem depois, mas quando ele vai sendo desenrolado, a gente vai vendo as próximas linhas dessa história, e o desenrolar da história vai revelando um pouco mais desse Deus. Um pouco mais da aliança de Deus com o seu povo. E a gente chega nesse texto de 2 Samuel, e ali o personagem principal é o rei Davi. O rei Davi. Aquele que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. No passado, após a conquista da terra de Canaã, eles saem do Egito, eles conquistam a terra, e a gente passa pelo período dos juízes, e é um período turbulento, é o período do ápice do declínio moral de Israel. Se você já leu o livro de Juízes, você vai ver que tem pecados ali, fala como que isso aconteceu dentro do povo de Deus. Como que isso aconteceu dentro do povo escolhido de Deus? Não pode ser, parece que esse pessoal esqueceu tudo aquilo que Deus fez, é o ápice do declínio moral. E em Juízes vai dizer repetidas vezes, nesse tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. Cada um fazia o que desse na telha. Resumidamente, seria isso que o autor está nos dizendo em Juízes. Mas, nesse período dos Juízes, o povo, que cada um fazia aquilo que queria, eles pedem um rei como as demais nações. Eles falam: Samuel, dá-nos um rei como as demais nações. Não basta Deus governar o povo e guiar o povo através de juízes. Eles não querem que Deus seja o seu rei. Eles querem um outro rei como todas as outras nações. Alguém que fosse implacável, alguém que a gente pudesse olhar e vislumbrar aquela pessoa. Eles não querem que Deus seja o seu líder, mas querem um rei como as demais nações. E é então que no seu pedido Deus responde. E Deus atende ao pedido deles. Deus dá a eles um rei como as demais nações. E ele lhes dá Saul. Um rei que desde o princípio mostra um coração medroso, um coração rebelde, um coração corrupto, duro, incrédulo. Desde o princípio até o seu último dia, Saul mostra que ele não tem tanta confiança assim em Deus. Saul, ele desonrou Deus inúmeras vezes, ao ponto de Deus negar o reino a Saul, a rejeitar a Saul e entregar o seu reino a um homem segundo o seu coração, Davi. E nessa história, se você já acompanhou, você sabe que Davi é ungido por Samuel como rei de Israel. Ele é uma criança, um adolescente. Davi era muito novo. Ele era o caçula de vários irmãos. Só que mesmo sendo tão jovem, mesmo sendo ainda tão imaturo,
Davi, ele não se ensoberbeceu por esse título que ele recebeu de rei de Israel. Ele continua crendo em Deus, ele continua obedecendo e servindo a Deus. A gente vê o episódio de Davi e Golias, a gente vê várias batalhas onde que ele busca a orientação de Deus desde a juventude. Desde a juventude. E mesmo nos tempos difíceis, a gente vê Davi buscando a Deus. Saul descobre que ele foi rejeitado e ele sabe que o reino está nas mãos de Davi, que Deus entregou o reino nas mãos de Davi. E ele quer matar Davi a todo custo, e por vários e vários anos, Saul persegue Davi, querendo matar ele. Mas Davi honra a Deus. Em inúmeras oportunidades, Davi tem a oportunidade de matar Saul. E ele diz, ai de mim encostar no ungido do Senhor. Eu não vou conquistar o reino pela violência, pela força bruta. Se Deus me prometeu que ele vai me dar esse reinado, Deus assim vai fazer, pela força do próprio Deus. E aí a gente vê como que Davi ele é extremamente diferente de Saul. Ele é o oposto de Saul. Enquanto Saul é desobediente, ele é displicente, inclusive com a Arca da Aliança, que representava naquele momento a presença de Deus ali no meio do povo. Ele leva de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito, enquanto Davi, ele se preocupa em obedecer a Deus, em cuidar da Arca da Aliança. Ele quer ter a Arca da Aliança perto de si e do povo, porque ele sabe que Deus estaria com o seu povo. E aí a gente está lendo Samuel capítulo 7. Mas quando a gente volta a Samuel capítulo 5, a gente vai olhar quando Davi ascende a sua posição como rei de Israel. O livro inteiro de 1 Samuel conta essa história de Davi, de Samuel, de Saul, de Davi desde pequeno. Só que o reinado de Davi começa em 2 Samuel capítulo 5. É ali que ele é ungido rei de Israel, né? Recebe o título, né? Então, o poder como rei de Israel. Não pela sua força, mas porque Deus assim o quis. E aí, Davi conquista Jerusalém, aquela que seria a capital da tribo de Judá, e aquilo unifica todo o povo. Todo o povo está unido na conquista de Jerusalém. No capítulo 6, nós temos então a busca, um dos primeiros atos de Davi é a arca está distante da gente. Nós precisamos trazer ela para o centro desse povo. Se agora Jerusalém é o centro político e cultural, nós vamos trazer a arca aqui para dentro, para ficar junto, no centro do povo. 2 Samuel capítulo 6 fala disso. De eles fazendo todo um plano para buscar a Arca da Aliança que estava em Baalá, Kiriat Jearim, para trazer ela. Tem um episódio que eles vão transportar a arca de maneira errada, e aí vai lá, encosta na arca, não para não deixar ela cair, ele é fulminado naquele mesmo instante, morre naquele mesmo lugar. E depois eles, não, vamos fazer da maneira correta, vamos transportar a arca do jeito correto. E aí a gente chega nesse exato texto, 2 Samuel capítulo 7. E é possível ver que o coração de Davi está inquieto, O rei Davi, vamos ler de novo, versículo 1. O rei Davi já morava em seu palácio, ou seja, já tinha sido coroado rei de Israel. Morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Todas as ameaças de Davi, Deus já tinha aniquilado. Não tinha mais algum herdeiro de Saul que queria tomar o reino, que não queria que Davi fosse rei. Não tinham outros povos, não. Ele tinha recebido descanso dos inimigos ao redor. Versículo 2. Certo dia, ele, Davi, disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Olha só, Davi, ele é rei de Israel. E ele está inconformado com a aparente situação dele em relação à situação de Deus. Porque Davi, ele é rei, e ele está ali num palácio todo montadinho, bonitinho para ele. E ele tem uma ideia que parece ótima para ele e para Natã, que é o profeta. Que a gente vê a resposta de Natã no versículo 3. Faze o que tiveres em mente, porque Deus está contigo. Para Davi foi edificado um palácio, foi dado descanso dos inimigos. Ao Senhor, porém, lhe restou uma simples tenda, um simples tabernáculo. E Davi, ele quer mais do que qualquer coisa que Deus esteja no meio do seu povo. Isso é fundamental para a gente entender. Porque desde a saída do Egito, a Arca da Aliança fica num tabernáculo, que é uma tenda, a habitação de Deus. E ela vem sendo transportada, montada de pouco em pouco, desde o Egito, durante o Sinai, a conquista da terra. E ele está numa tenda, mas a presença de Deus que estava simbolizada na Arca da Aliança estava ali dentro dessa tenda. E ela era transportada de lá para cá, durante muitos anos.
Mas Davi quer que ela fique no meio do povo, que Deus esteja com o seu povo sempre, que não saia dali. Davi tem uma ideia que parece boa. Davi quer fazer uma casa para Deus. E olha só o que diz o versículo 4, a gente vai seguir agora no restante da história. 2 Samuel 7, versículo 4. Depois dessa conversa de Davi e Natã, desse desabafo de Davi para Natã, diz assim: e naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Veja só, naquela mesma noite, uma ideia que parecia brilhante. Afinal, Davi quer fazer algo grandioso para Deus. Davi quer que Deus seja honrado, porque se o rei é honrado, quem dirá o Deus desse rei, o Deus desse povo? Mas o Senhor adverte Davi através de Natã, porque naquela mesma noite ele fala com ele. E Deus adverte Davi no sentido de que ele não pode ser controlado. Desde o Egito, eu habito de uma tenda a outra, de tabernáculo a outro. E eu não pedi para ninguém fazer um templo de cedro para mim. Deus está dizendo isso para Natã, para que ele falasse a Davi. Deus não é como um homem que fica preso a um lugar único, a um determinado lugar. Nós somos presos à nossa existência. A gente não consegue sair do corpo e estar em outro lugar ao mesmo tempo. Deus não é como o homem. A gente vai ver no Novo Testamento, o Espírito sopra onde quer. E é isso que Deus está ensinando Davi através de Natã. Deus não pertence a Davi, Deus não pertence a Israel, Deus não pertence a ninguém. É bem pelo contrário, todas as coisas convergem em Deus. E se Israel é povo de Deus, é porque Deus assim o quis. Se Davi é rei de Israel, é porque Deus quis. Não é porque Davi foi forte, não é porque Israel era um grande povo. É bem pelo contrário. É Deus quem faz de Israel um grande povo. É Deus quem faz de Davi o rei de Israel. Mais tarde vai ficar muito mais claro, porque Deus vai dizer para Davi que ele não vai construir o templo porque ele é um homem de guerra. E aí a gente pode olhar até aqui, até o versículo 7, e pensar que esse texto se trata de um simples ensinamento de Deus a Davi, de que ele não pode ser controlado, de que Davi não era para construir aquele templo, mesmo que fosse uma boa intenção. Mas nesse exato momento é que a gente se depara com uma coisa, com uma mensagem, que ela vai de encontro com o cerne de toda a Sagrada Escritura. A gente vê histórias sendo montadas como se fosse um mosaico, mas existe uma aliança que perpassa toda a Bíblia. E é nesse exato momento que a história dessa conversa de Deus com Davi vai então se unir à história central. E vai se ligar e vai apontar para aquele que é o cerne de toda a Bíblia. Toda a Bíblia quer contar um pouco mais dessa história que é anunciada desde o Gênesis, de como vai vir aquele que é o descendente de Eva. E olha só, 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 8 a 17. Deus ainda falando a Natã: agora, pois, diga a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Lembra que quando Davi foi ungido rei de Israel, ele pastoreava as ovelhas. É Deus que tirou ele de lá e colocou ele como soberano, como rei de Israel. Versículo 9. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Ou seja, não foi pela força de Davi, não foi pelas estratégias de Davi ou de todo Israel. Foi porque Deus eliminou todos os inimigos. É Deus que é o soberano sobre todas as coisas. Continuando o versículo. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Versículo 10. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma
dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Olha só que texto maravilhoso. É o momento que a gente pode louvar a Deus e dizer, louvado seja o teu nome, Deus. Porque são textos assim que nos lembram daquilo que Deus fez e continua fazendo no decorrer de toda a história. E tem tantas coisas que a gente pode tirar desse texto, tantas aplicações. A gente podia ficar aqui algumas horas falando linha por linha, palavra por palavra, de tudo aquilo que Deus está dizendo, principalmente do versículo 8 ao 17. E a gente não ia esgotar os assuntos aqui. A gente pode falar do que era antes, do que era depois. A gente pode falar daquilo que está muito claro no texto, daquilo que está nas entrelinhas do texto. A gente pode falar muitas coisas. Mas o ponto central aqui é a graça de Deus para com Davi. E como a graça que Deus derrama sobre Davi, essa graça maravilhosa e poderosa, ela se estende a todos nós aqui. Ela não é só para Davi. Perceba que esse rei, chamado de o homem segundo o coração de Deus, ele quer fazer algo grandioso para Deus. Ele quer fazer um templo, ele quer fazer uma casa para Deus. Deus, não admito que eu durma num palácio e o Senhor fique numa tenda. Ele quer fazer algo magnífico para Deus. Mas no fundo, o que acontece? É que Deus faz algo extremamente grandioso e muito além daquilo que Davi estava pedindo. É Deus quem vai ao encontro de Davi e não Davi que vai ao encontro de Deus. Davi quer ofertar algo para ele, mas Deus fala, Davi, calma aí. Quem vai fazer sou eu. Davi quer fazer uma casa, uma habitação. Só que casa, a gente sabe que ela tem... A palavra casa, ela pode ter alguns diferentes significados. Pode entender como uma habitação, mas na NVI, o texto que a gente estava lendo, fica até um pouco mais fácil da gente entender o versículo 11, que Deus vai dizer, eu te farei uma dinastia. Mas em outras versões vai dizer, eu te farei uma casa, como se fosse um jogo de palavras. Deus, eu quero te fazer uma casa. E aí Deus vai dizer, Davi, eu vou te fazer uma casa, a casa de Davi, a casa de Onesíforo, como a gente vê no Novo Testamento também, né? Então os descendentes, né, de Davi. Porém essa casa, essa dinastia, essa descendência, não é uma casa comum, uma dinastia comum como qualquer outra. Deus dará a Davi um descendente que sucederá a Davi e que vai construir um templo em nome de Deus. É isso que está escrito lá no versículo 13. E o seu reino durará para sempre. Versículo 13, vamos ler novamente. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Para sempre. Versículo 14, ele vai dizer, eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Versículos 14 e 15, em seus erros eu o castigarei, mas não retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Versículo 16, o seu reino será estabelecido para sempre. Olha só o que Deus está dizendo para Davi. Davi quer fazer uma coisa, mas Deus, Davi, isso é pequeno perto do que eu vou fazer. As promessas de Deus a Davi, elas mudam toda a realidade do restante da Bíblia inteira. Aqui na minha Bíblia, eu estou na página 208, e ela vai até a 855. A gente está falando de um terço da Bíblia, nesse exato momento. E os últimos 2 terços são impactados por isso. Muda tudo por causa dessa mensagem aqui, dessa promessa de Deus aqui. Na verdade, ganha ainda mais cor essa promessa de Deus. As promessas de Deus aqui para Davi, elas são a base de toda a aliança davídica e é uma ampliação daquilo que Deus vem dizendo, há muito tempo, desde o Éden. O descendente de Eva, aquele que vai vir de Abraão, aquele que está no povo de Israel. Agora, ele é um descendente de Davi. Olha só, a gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai vendo um pouco mais
dessa história, a gente vai vendo o desenrolar da história e vai vendo as próximas linhas que estão sendo escritas, a gente vai conseguindo imaginar um pouco mais de quem é esse descendente prometido. A partir daqui, sempre que um profeta falar, e você pode olhar o restante da Bíblia inteira, sempre que um profeta se referir ao filho de Davi, a um rei futuro, a um reinado futuro, o pano de fundo é esse aqui. Então, quando você lê no Novo Testamento alguém falando, ei, você é o filho de Davi, é pensando nisso aqui, pensando nessa promessa aqui. O pessoal 1000 anos depois está pensando, quem é o filho de Davi? Quem é aquele que vem em nome do Senhor? Quem é aquele que reina eternamente? Esse texto é o pano de fundo. E a gente pode pensar, poxa, mas e Salomão? E Salomão? Não foi Salomão que é filho de Davi e que herdou o reino depois? Não foi Salomão que construiu o templo depois para Deus? E a resposta ela é sim, é exatamente isso. Salomão fez essas coisas. Salomão fez, vamos dizer assim, não é que Salomão fez, na verdade, Salomão foi o cumprimento imediato dessa promessa. Só que a questão é que 2 Samuel, capítulo 7, vai muito além daquilo que a gente vê em Salomão. Abre um horizonte para a gente olhar que Salomão é uma figura representativa para o seu tempo, mas que representa algo que vai ser pleno e definitivo muito tempo depois. A gente olha para a vida de Salomão e a gente fala, está acontecendo. O filho de Davi está ali, ele construiu o templo, o seu reino vai durar para sempre. Lembra quando aconteceu lá em Gênesis 3? Que aí Deus promete um descendente para Adão e Eva, que pisaria a cabeça da serpente, e logo depois a gente vai pensar, então deve ser Caim ou deve ser Abel. A gente acabou, hoje a nossa noite começou falando sobre Abel. E a gente pode pensar, uau, vai ser isso mesmo. E a gente sabe que não é isso que acontece. Ali já tem o primeiro assassinato da Bíblia. E a história vai se desenrolando. Tem um cumprimento de um aspecto físico imediato, mas um cumprimento pleno e definitivo vai se dar muito tempo para frente. Assim como o cordeiro que era entregue ao sacerdote para cumprir uma função específica para aquele tempo. Então tinham sacerdotes e a pessoa ia lá, entregava um cordeiro de 1 ano sem defeito nenhum. E esse cordeiro, ele tinha a função muito específica. Era expiar o pecado, um pecado de uma pessoa, por causa que ela pecou, sangue vai ser derramado. Só que ao mesmo tempo, essa imagem, ela aponta para algo muito maior e definitivo. Aquele cordeiro não perdoa os pecados definitivamente, não perdoa todos os pecados, muito menos de toda a humanidade. Aqueles cordeiros que eram oferecidos em sacrifício, eles nos apontam para essa necessidade maior. Um sacrifício pleno e perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem um sentido didático aí de ensinar o povo. Vocês precisam de que alguém derrame sangue por vocês. Vocês não conseguem sozinhos. E Salomão, aqui o cumprimento dessa promessa em Salomão é exatamente isso. Se cumpre parcialmente, mas é uma sombra daquilo que vai acontecer pleno e definitivamente. A gente olha para o reino de Salomão, a gente vê, poxa, Salomão expande o reino. Olha só que maravilhoso. Salomão é o homem mais rico de toda a história. Salomão é o homem mais sábio que pisou nesse mundo. Mas Salomão não é o ápice. Salomão é simplesmente o vislumbre. Salomão é o antegosto daquilo que vai acontecer. Salomão é somente, o cumprimento da história em Salomão é somente a entrada. O prato principal não chegou ainda. É só a entrada. E aqui a gente olha para esse texto e a gente vê que Davi está ouvindo de Deus, um rei virá. A grande diferença para nós hoje é que nós ouvimos, o rei já veio. E tem uma grande diferença porque isso impacta a nossa vida. Porque a gente está falando de 1000 anos antes de Jesus nascer. 1000 anos antes de Jesus nascer. O prato principal ainda não chegou. Mas a gente sente o cheiro, a gente está ouvindo o barulho, o pessoal trabalhando na cozinha. E a gente sabe que o prato principal vai vir. E aí a gente olha para essa promessa de Deus. E aí uma das coisas que mais chama atenção é que a gente vai ler agora a reação de Davi. Quando ele recebe essas palavras de Deus e da reação dele. Olha só o que o texto continua dizendo. 2 Samuel 7, versículo 18. E aqui nós temos uma oração de Davi. Davi ouviu aquilo que Deus falou a Natã e Natã repetiu. E Davi diz assim: Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou.
Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxeste a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Quem mais Davi poderá dizer-te? O que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra, de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo? A única nação na terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, tu tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo e de tua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam: o Senhor dos exércitos é Deus de Israel, e a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo, quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste e, abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Olha só a reação de Davi quando recebe a promessa de que Deus daria um descendente, e não é um descendente qualquer, não é simplesmente um rei, mas de que aquele que pisaria a cabeça da serpente vai ser um descendente de Davi. Imagine você a honra de saber que um dos seus filhos, um daqueles que vão vir da sua descendência, vai ser aquele que você sonha uma vida toda. Olha o presente que Davi está recebendo, ele está dizendo: Deus, quem sou eu? Quem é a minha família para receber tal presente? E aí nós podemos olhar para uma oração dessa e dizer: meu Deus, quem somos nós para receber um presente tão grande? O Senhor enviou aquele que seria chamado teu filho, filho do Deus Altíssimo, a raiz de Davi. Ele veio ao nosso encontro. E para terminar, eu queria puxar um outro texto, e eu quero que vocês acompanhem comigo, um texto que está lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 2. Atos 2, versículo 22. Aqui Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia subido aos céus. E aqui nós temos Pedro pregando a uma multidão de pessoas que estavam em Jerusalém para a festa do Pentecostes. E olha só o que Pedro está dizendo 1000 anos depois. Lembrem-se, Davi está imaginando, ele está ouvindo a promessa: eu lhe darei um descendente, e esse descendente vai reinar eternamente. E agora Pedro está se levantando diante de milhares de pessoas dizendo: o descendente de Davi veio, olhem para ele. Olha só o que diz o versículo 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida.
e me encherás de alegria na tua presença. Versículo 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Eu escolhi esse texto para finalizar hoje, gente, porque aqui é o cumprimento da promessa. Pedro se levanta e ele vai dizer: esse Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo é a mesma palavra para Messias. Esse Jesus é o descendente de Davi. Esse Jesus é aquele que reina eternamente. E essa promessa não é só para Davi, é para todos vocês. Pedro se levanta e diz isso para nós hoje. Essa promessa não é só para mim, não é só para minha esposa, não é só para minha família, não é só para Israel, é para todos nós. E a mensagem é clara: arrependam-se e confiem no Cristo, aquele que venceu a morte e que reina eternamente. Aquele que, mesmo que o templo foi destruído, ele refez o templo em 3 dias, porque ele é o templo vivo de Deus. Ele é que reina eternamente, ele é que reina sobre nós e que reina nas alturas. Que possamos nos lembrar dessa promessa feita a Davi e que se cumpriu. E hoje essa promessa é o que nos dá vida, é o que nos dá esperança. Davi morreu esperando. Hoje nós podemos morrer também esperando pela vinda quando ele vier nos buscar em glória. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua misericórdia. Nós também podemos confiar no Deus que prometeu a Davi, no Deus que fez as suas promessas se cumprirem. Senhor, que a nossa esperança não esteja nos atos que nós queremos fazer para o Senhor, porque muitos deles o Senhor não nos pede, mas que possamos ser firmes na tua palavra, que possamos ser firmes na promessa que o Senhor fez para nós. Porque tu sim vem ao nosso encontro, tu sim enviou o teu Filho amado para morrer em nosso lugar. O Senhor nos deu o Cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo, para que nós pudéssemos ter vida abundante. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor reine nos nossos corações, que sejamos confrontados pelo Senhor diariamente, que nos arrependamos dos nossos pecados e olhamos e possamos olhar para Cristo, confiando a nossa esperança nele, no que ele fez, porque a ele toda a honra e toda a glória seja dada para sempre. Pedimos por isso, meu Deus. Nos abençoa no restante dessa noite, nessa semana, que meditemos sobre isso, que possamos refletir sobre isso e que o Senhor seja glorificado. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém.